A gente já parou para pensar em como definir o amor? Hoje, nós vamos mergulhar fundo numa das visões mais fascinantes e, olha, ao mesmo tempo, mais enigmáticas da psicanálise. Vamos juntos tentar desvendar o que o psicanalista Jacques Lacan realmente quis dizer sobre esse sentimento que move o mundo. Este conteúdo é uma produção da Estante do Inconsciente, o seu espaço de introdução e instrumentalização aos grandes textos da psicanálise. Amar é dar o que não se tem a quem não quer. Pois é. Vamos direto ao ponto, é essa frase que vai guiar toda a nossa exploração de hoje. E assim, à primeira vista parece um completo contrassenso, quase uma pegadinha, não é verdade? Mas, como a gente vai ver, cada palavra aqui tem um peso teórico imenso. Essa é a grande questão, né? Como que uma coisa tão fundamental como o amor pode ser definida por uma dupla negação? Uma falta em quem dá e uma recusa em quem recebe? Exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, parte por parte. Vamos começar pela primeira metade da frase, que, olha, já vira de cabeça para baixo toda a nossa ideia comum sobre presentear. O que é raio significa dar o que não se tem? A nossa intuição, o que ela diz? Que amar é oferecer o que a gente tem de melhor, certo? Nossa força, nossa grana, nossas qualidades. Mas Lacan simplesmente vira essa lógica do avesso. Ele propõe que o amor de verdade não está em dar o que se tem. Aquilo que já enche a nossa bola, o nosso ego. O verdadeiro presente de amor é dar justamente aquilo que nos falta. É oferecer a nossa própria incompletude. E aqui está o conceito-chave de tudo, a falta. Para Lacan, a falta não é um defeito que precisa ser consertado de jeito nenhum. É a nossa condição estrutural de todo ser humano. É o motor do nosso desejo. Então, dar o que não se tem significa dar essa falta. É basicamente expor o nosso lugar de desejo, o nosso desamparo. E vale a pena pensar nisso, né? Oferecer as próprias qualidades é fácil, de certa forma. Alimenta o nosso narcisismo. Mas oferecer o nosso vazio, a nossa vulnerabilidade, isso sim é um ato de coragem. É como dizer para o outro, olha, eu te ofereço o lugar onde eu sou incompleto, onde eu desejo. É o gesto antinarcísico por excelência. Certo? Se a primeira parte já foi um desafio, se preparem, porque a segunda é ainda mais contraintuitiva. O que Lacan quer dizer com a quem não quer? Parece um absurdo, não parece? Quem em sã consciência ia recusar ser amado? Mas a questão aqui é um pouco mais sutil. É sobre o que em nós a gente quer que seja amado. O que a pessoa amada deseja num primeiro momento é ser amada por aquilo que ela tem. Ela quer que o outro ame a sua imagem idealizada, sabe? O seu ego todo polido, as qualidades, a força. Ela quer ser amada pela fachada, por aquilo que a torna admirável aos próprios olhos e, claro, aos olhos dos outros. E aqui está o pulo do gato. O amor, no sentido lacaniano, ao dar a falta, também se dirige à falta do outro. Ele mira para além da imagem, para o ser da pessoa amada, que também é um ser em falta, um vazio. E é exatamente por isso que o amado não quer. Ele não quer esse tipo de amor porque esse amor o deixa nu, revela sua própria vulnerabilidade. Ele resiste a ser amado no seu ponto de maior desamparo. Para deixar esses conceitos um pouco mais concretos, Lacan vai buscar um exemplo clássico lá da filosofia, o banquete de Platão, e a relação entre Alcibíades e Sócrates. E aqui Lacan nos apresenta a outro termo fundamental, a galma. Pensem no agalma como se fosse o objeto que causa o desejo, um tesouro brilhante que o amante projeta na pessoa amada. O amante acredita que o amado guarda esse objeto precioso, que seria a chave para sua completude. Com esse exemplo, a dinâmica fica bem clara. De um lado a gente tem o amante, o Alcibíades, ele é quem sente a falta e por isso deseja. E ele projeta em Sócrates, o amado, a posse desse ágalma. Já o Sócrates, ele é visto como quem tem esse tesouro, mas ele mesmo não faz a menor ideia de que possui isso. Ou seja, o amado é amado por algo que ele tem, mas que ele desconhece. A metáfora que o Alcibíades usa é simplesmente perfeita. Ele diz que Sócrates, que não era lá muito bonito, era como aquelas estatuetas de Sileno, por fora meio rústico, mas por dentro escondia imagens de deuses, os agalmata. O que se ama não é a aparência, mas o tesouro que se imagina estar escondido lá dentro. E isso, para Lacan, é a estrutura da própria transferência amorosa. O amor de transferência acontece quando o analisando supõe que o analista tem um saber, um agalma, que pode responder à sua falta. No fundo, o amante atribui ao amado um poder que é, na verdade, fruto da sua própria projeção. Certo, já desmontamos a frase. Agora, como é que a gente junta essas peças?
Qual é, afinal, a função do amor nesse cenário todo de faltas e projeções? Para entender a função do amor, a gente precisa de mais um aforismo lacaniano que é fundamental. Não há relação sexual. Mas muita atenção, isso não tem nada a ver com a prática sexual em si. É uma afirmação sobre a estrutura da nossa realidade psíquica. Não haver relação sexual significa que não existe uma fórmula mágica, uma proporção natural, que garanta que dois sujeitos vão se complementar perfeitamente. Não existe fusão. 1 mais 1 nunca vai dar 1. Sempre vai sobrar um resto, um hiato, um abismo entre os dois. E é exatamente aí que o amor entra em cena. Se não existe uma relação natural, alguma coisa precisa construir essa ponte. E o amor funciona como uma suplência. Ele entra no lugar dessa relação que não existe. Ele cria a ilusão de que a fusão é possível, e essa ilusão que permite que um laço se forme sobre o vazio da não-relação. Com tudo isso em mente, agora a gente pode fazer uma distinção final e que é decisiva, que resume toda a nossa análise de hoje. De um lado, a gente tem o gostar. Gostar é um sentimento do campo narcísico, do imaginário. A gente gosta do outro pelas qualidades dele, por aquilo que ele reflete de bom sobre nós. Mas o amar, na concepção de Lacan, é de outra ordem. É um ato ético, simbólico, é um compromisso não com a imagem do outro, mas com o seu ser, incluindo e principalmente a sua falta. É um movimento que vai muito além do narcisismo e se sustenta na aceitação mútua da incompletude. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se o amor não é sobre encontrar alguém que nos complete, mas sobre dois seres incompletos construindo uma ponte sobre suas faltas, o que isso diz sobre essa busca incessante pela pessoa perfeita ou pela alma gêmea? Talvez o amor seja menos sobre encontrar um par e muito mais sobre inventar uma parceria. E aí, gostaram dessa exploração sobre o amor? Para quem quer mergulhar de cabeça nos seminários 4, 8, 12 e no livro O Amor Lacan, é só conferir os links que estão na descrição e no primeiro comentário. Adquirindo por lá, vocês apoiam a Estante do Inconsciente a continuar decifrando os enigmas da psicanálise. Inscrevam-se, curtam e compartilhem com quem vocês amam.